Estamos de volta, mais um bloco de estudos sobre direito civil, tratando o tema da aquisição da propriedade. Estamos há algumas aulas estudando o tema da propriedade, já falamos sobre conceitos, sobre função social, já falamos sobre abrangência e na última aula iniciamos os estudos sobre a aquisição da propriedade. E a aquisição da propriedade imóvel. Aquisição da propriedade imóvel. Vimos que existem algumas formas originárias, algumas formas derivadas, e já estudamos a primeira forma de aquisição derivada, que é a aquisição da propriedade imóvel pelo registro. Seguimos agora o nosso estudo. Segunda forma de aquisição da propriedade imóvel. Aquisição pela uso capião. Mas primeiro nós precisamos entender o que é uso capião. O que é uso capião? Muito se fala, né? Alguns colocam uso campeão, né? Urso campeão, uso capião. O que significa uso capião? O que é a uso capião? Uso capião é uma forma originária de aquisição de direitos reais. Primeira coisa que nós precisamos compreender é isso aqui. Muito se fala da uso capião de bem imóvel. E é o que nós vamos tratar, inclusive, agora. Uso capião de bem imóvel. Mas eu preciso que você compreenda que a uso capião não é uma forma de aquisição exclusiva da propriedade imóvel. Não é. A uso capião é uma forma originária, porque o direito não está me sendo transmitido, né? Não tem um sujeito transmitindo o direito real para mim, seja por ato entre vios ou causa-morte. Portanto, é uma forma originária de aquisição da propriedade imóvel, professor? Não só. Não só, é uma forma originária da aquisição de propriedade de bens móveis e imóveis. E não só propriedade, é uma forma de aquisição de outros direitos reais, tais como usufruto, servidão, enfiteuso e habitação, e etc. A uso capião é uma forma originária de aquisição de direitos reais sobre bens móveis ou imóveis, notadamente propriedade. Nessa parte da matéria, nós vamos falar sobre a aquisição da propriedade imóvel por uso capião. Mas é importante você saber que também tem como usucapir a propriedade de um bem imóvel. Sim, tem como usucapir um bem imóvel. Vamos falar sobre isso. Tem como eu usucapir, não a propriedade de um bem imóvel, tem como eu usucapir o direito real de servidão. Também. Agora, o mais famoso, sem dúvidas, o usucapião como forma originária de aquisição da propriedade de bens imóveis. Agora, guarde o seguinte. Na usucapião, a aquisição da propriedade, já afunilando o estudo, né, para a propriedade imóvel, a aquisição do direito se dá em razão do tempo. Dois são os elementos essenciais para a usucapião do direito. Quais são esses elementos, professor? Tempo e posse. Considerando a usucapião do bem imóvel, aquele que exercer posse ad usucapione pelo prazo, portanto, pelo tempo previsto na lei, adquirirá originalmente a propriedade. Deixará de ser mero possuidor, se tornará dono, em razão de usucapião. Portanto, a usucapião é uma forma de aquisição que se dá em razão do tempo. E é exatamente esse fator que faz com que
a usucapião também seja chamada de prescrição aquisitiva. A gente vincula muito a ideia de prescrição à perda, né? O que é prescrição? Ponto, só isso. É a perda da pretensão. É isso que a gente aprende lá na parte geral. O meu direito foi violado e, por conta disso, nasceu a minha pretensão. Pretensão de exigir uma reparação ou uma cobrança, por exemplo, em juízo. Se eu não exercer a minha pretensão pelo prazo previsto na lei, meu direito prescreve. Eu perco o meu direito. Aí, por conta disso, a gente vincula muito a ideia de prescrição à perda. Prescrição, perda, perda. Tem como, ao invés de perder, ganhar, em razão do tempo. Prescrição aquisitiva. Usucapião. Prescrição aquisitiva. Usucapião. E a utilização desse termo, pessoal, eu recomendo muito, porque se você começa a falar prescrição, prescrição, tempo, 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 prescrição, você começa a perceber que, em razão da usucapião, a propriedade ela é adquirida no tempo e não na sentença. Tem gente que às vezes, acha o seguinte, está lá exercendo posse mansa, pacífica, duradoura, contínua, está lá há 20 anos naquele imóvel, pá. Agora eu vou ajuizar uma ação de usucapião. Para quê? Para que eu me torne proprietário. Queridão, se você está lá há 15 anos em posse mansa, pacífica, duradoura, contínua, você já é dono. Porque na usucapião o direito é adquirido no tempo. Então quer dizer que eu não preciso de uma sentença? Não é bem assim, você precisa. Mas você precisa não é para ser dono, é para regularizar a sua situação. Você já adquiriu o direito. Você já é o proprietário. No momento em que, tendo exercido posse ininterrupta, chegou no tempo previsto na lei. Só que o seu nome não está lá na matrícula ainda. O imóvel não está no seu nome. Então, você precisa regularizar essa situação. Nesse sentido que aparece a necessidade de uma ação, né? E necessidade entre aspas, porque a gente sabe que hoje já existe a figura de usucapião extrajudicial, né? Mas, afora a hipótese de usucapião extrajudicial, eu preciso da demanda para regularizar a minha situação, porque dono eu já sou. Aí eu te pergunto, qual é a natureza da sentença de usucapião? Você ajuizou uma ação de usucapião. Beleza. Ao final vai ter uma sentença. Em processo civil, a gente aprende que a sentença ela pode ter natureza constitutiva, ou seja, quando ela estabelece o direito, quando ela constitui o direito. Ela pode ter natureza condenatória, quando condena a outra parte a alguma coisa, por exemplo, a reparar, a pagar um valor de indenização, a pagar um valor que é devido, condenatório. Ou declaratória, quando apenas declara um direito que já existe. Aí eu te pergunto, qual é a natureza da sentença de usucapião? Ela é constitutiva ou declaratória? Ela é declaratória. Por quê? Porque não é a sentença que te faz dono. Não é a sentença que te faz dono. A sentença apenas te declarará dono. Você já é. Ela não constitui o seu direito. Ela apenas declara o direito que você já tem. Prescrição. Tempo. Olha só essa lição da Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz, grande civilista. Olha só o que a Maria Helena Diniz fala sobre a sentença da usucapião. O registro da sentença não confere a aquisição da propriedade, não. Mas regulariza a situação do imóvel e permite a sua livre disposição, alienação, hipoteca, etc. Nesse caso,
A aquisição da propriedade não se dá no registro. Não se dá no registro. Nós já estudamos o registro como forma de aquisição. Sim, mas nesse caso a propriedade não se dá no registro da sentença. Se dá onde? No tempo. No tempo. Esse registro vai ser necessário, sim, para quê? Para regularizar, para que aí meu nome passe a constar lá da matrícula e assim eu possa com segurança alienar. Entendeu? Beleza. Já que você está PhD em conceito e natureza jurídica de uso capião, vamos às espécies. O Código Civil prevê 5 espécies de uso capião. 5. É isso mesmo, é muito, né? Olha que beleza isso aqui para a prova de concurso, hein? Cair sobre os requisitos, sobre as variadas espécies de uso capião, e só no Código Civil nós temos 5. Uso capião extraordinária, uso capião ordinária, uso capião especial rural, uso capião especial urbana e uso capião pró-família. Vamos à análise de cada uma? Começando pela uso capião extraordinária, artigo 1238 do Código Civil. Artigo 1238 do Código Civil, uso capião extraordinário. Quais são os requisitos da uso capião extraordinária? E qual é o prazo da uso capião extraordinária? Está aqui na lei. Acompanhe. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu. Portanto, essa posse é ad uso capionem. Lembra das espécies de posse? Posse justa, posse injusta, de boa fé, de má fé. Posse ad interdicta, posse uso capionem. Posse ad interdicta é aquela que é exercida em razão de um contrato, por exemplo, e por ser exercida dessa forma, não induz uso capião, ela é interdicta. Eu sou locatário, o locatário pode usucapir? Não, não pode, pô. Imagina, senão ninguém ia alugar, né? Eu vou alugar o seu imóvel urbano, que é menor do que 250 metros, por 5 anos. Olha só que jogada genial que eu estou fazendo. A gente vai fazer um contrato, eu vou enganar o bobo, né? Quase que eu falo na casca do ovo agora. Eu vou enganar o bobo, porque eu vou fazer um contrato de locação com você. Vou ficar aqui alugando esse imóvel 5 anos, como ele é menor do que 250 metros, eu não tenho outra propriedade. Quando bater 5 anos, eu vou te surpreender como uso capião. Posse, por 5 anos. Especial urbana, a gente vai falar dela. Meu querido, essa posse não induz uso capião. Não induz uso capião, porque essa posse é interdicta. A posse que induz uso capião é a posse ad uso capionem. E lembra, se a posse interdicta não induz uso capião, muito menos detenção, tá? Para usucapi, tem que ser possuidor. Tem que ser possuidor. Detentor não pode usucapi. Tem que ser possuidor. E também não é qualquer possuidor. A posse tem que ser usucapione. Então, volta. Aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare, sentença declaratória, não constitutiva, por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registros imóveis. Sentença aqui, declare. Professor, a usucapião extraordinária, então ela é aquela de 15 anos, né?
Ok, professor, massa. Então eu estou morando ali no imóvel que é maior do que 250 metros, eu já tenho outros, etc. Minha única saída é buscar a usucapião extraordinária. Estou morando ali, vou ficar 15 anos para poder usucapi. Certo? Não, não. Como não? Você acabou de falar que é 15 anos. 10 anos. Parágrafo único. O parágrafo único, ele nos traz uma situação em que a usucapião extraordinária é abreviada. É abreviada. O prazo cai de 15 para 10. Qual que é o requisito para que essa usucapião seja abreviada? Parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia ou nele realizado obras ou serviço de caráter produtivo. Então, se você exerce posse ininterrupta, sem oposição pública, com animus domini, mora no imóvel, em 10 anos, você pode usucapi por via extraordinária. Ah, mas não é 15? Sim, a usucapião extraordinária é 15 anos. Mas a moradia habitual abrevia. Cai o prazo para 10. A moradia habitual ou obras ou serviço de caráter produtivo. São os dois elementos que podem abreviar. Vamos também abreviar aqui o nosso estudo e colocar isso aqui no esquema agora. Usucapião extraordinária. Usucapião extraordinária, ela depende de posse pública. Até porque a posse clandestina não é posse, né? O legislador fala que a violência e a clandestinidade não induz posse. Não induz posse. Eu posso ter entrado clandestinamente, mas eu tenho que começar a exercer de forma pública. Posse pública, sem oposição, sem interrupção, ad usucapione, ou seja, com animus domini, não precisa de justo título e nem boa-fé, o lapso temporal será de 15 anos. Esse lapso pode ser reduzido a 10 anos, se tiver moradia habitual, ou serviço ou obra relevante, né? E a sentença, sempre lembrando, sentença ela é meramente declaratória. Agora dá uma corrida aí no seu código, porque fica mais fácil estudar essa espécie agora, logo depois da extraordinária. Se eu tenho uma usucapião extraordinária, eu também tenho, naturalmente, uma usucapião ordinária. Beleza? Não sei por que o legislador não colocou logo uma depois da outra. Ele começa pela extraordinária, aí fala das outras espécies para, no final, tratar a ordinária. Aqui a gente faz diferente, para ser mais didático. Vimos a usucapião extraordinária? Pergunta, a usucapião extraordinária depende de justo título e boa-fé? Não, né? Não depende. Essa é a diferença da extraordinária para a ordinária. A usucapião ordinária depende de justo título e boa-fé. Vamos para a lei? Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Sabe aqueles requisitos da extraordinária? Inclui justo título e boa-fé. Ordinária. Ah, professor, mas se eu moro no imóvel, eu não vou buscar uma ordinária, não, porque eu vou ter que provar esse justo título e boa-fé. Eu vou pegar uma extraordinária abreviada, que o prazo é o mesmo. A ordinária também tem uma espécie abreviada. Parágrafo único do artigo 1242 nos apresenta situações que abreviam o prazo da ordinária. Eu tenho a extraordinária, gênero, 15 anos, abreviada, 10. Eu tenho a ordinária, que é aquela em que eu incluo justo título e boa-fé, gênero, de 10 anos. Mas eu também tenho abreviada,
cai para 5. Parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, primeiro requisito, se o imóvel tiver sido adquirido onerosamente. O justo título não pode ser um contrato de doação, não. Tem que ser oneroso. Com base em registro, eu cheguei a registrar, constante do respectivo cartório, que depois foi cancelado. Então, eu registrei, e cancelou depois, posteriormente. Desde que os possuidores nele tiverem estabelecidos a sua moradia, terceiro requisito, ou realizado investimento de interesse social e econômico. Então, a abreviação da usucapião ordinária depende basicamente de 3 elementos. Para o prazo cair para 5 anos, eu preciso que este imóvel tenha sido adquirido onerosamente, que ele tenha chegado a ser registrado e depois cancelado, e que nele o usucapiente tenha estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. Aí eu reduzo de 10 para 5. Em resumo, usucapião ordinária, usucapião do artigo 1242. Quais são os requisitos? Posse pública, contínua, incontestada. Usucapionem. Professor, até aí está igualzinho a extraordinária. Isso mesmo, está igualzinho. Agora a diferença. Justo título e boa-fé. Prazo, 10 anos. De acordo com o parágrafo, consigo reduzir a 5 se preencher os requisitos lá previstos. Terceira espécie de usucapião. Terceira espécie de usucapião. Usucapião especial rural. E aí a curiosidade é que nesta espécie de usucapião, nós temos previsão também na Constituição Federal. Você lembra da primeira aula de propriedade em que eu fiz uma reflexãozinha histórica, né, que o Clóvis Bevilacqua foi o principal elaborador, o coordenador do Código Civil de 16, que era muito liberal. E aí, em 88, Constituição Federal, princípio da função social. E aí nós começamos a pensar, poxa, num Brasil de tanta desigualdade social, num Brasil em que, sei lá, 70%, 80% dos habitantes não têm condições de ter uma propriedade imóvel, é um absurdo que o Stanley, tendo uma propriedade imóvel, não a utilize. É um absurdo. Eu vou fazer alguma coisa contra isso. Qual? Eu vou criar aqui uma espécie de usucapião em que, se o Stanley não der função social ao imóvel, ele vai perder muito mais rápido. Por isso que essa espécie apareceu primeiro na Constituição, porque você vai lembrar, Constituição de 88. Na Constituição de 88 estava vigente o Código Civil de 16. E a Constituição não revogou o Código. Ele permaneceu. Só em 2002 é que foi publicado um outro código. De 88 até 2002, a gente ia ficar sem função social. Por isso que o legislador constituinte, para reforçar essa tese de função social da propriedade e da posse, colocou essa espécie de usucapião, assim como a usucapião especial urbana, na Constituição Federal. Na Constituição Federal. Artigo 191 da Constituição Federal, e aí depois, Código Civil de 2002, artigo 1239, trazem a seguinte redação. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel urbano, primeiro requisito, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares,
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Percebeu que aqui a história mudou um pouquinho de figura, né? Na usucapião extraordinária, eu precisava de posse pública, ininterrupta, sem oposição, por 15 anos. Se eu morasse no imóvel, 10. Na ordinária, eu precisava da mesma coisa com um justo título, boa-fé. Pronto, 10 anos, podendo ser abreviada a 5. Show de bola. A usucapião especial tem prazo especial, 5 anos. É pouco, né? Cá para nós. Mas também tem requisitos especiais. O usucapiente, primeiro, tem que ser pessoa física. Primeiro requisito, tem que ser pessoa física. Segundo requisito, ele não pode ser proprietário de outro bem imóvel, urbano ou rural. Não pode. Terceiro requisito, o imóvel, nesse caso rural, tem que ser inferior, ou como a lei diz, não superior a 50 hectares. E a posse tem que ser exercida de modo a produzir. A produzir. Artigo 191 da Constituição, parágrafo único. Vale sempre lembrar, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Ok? Em resumo, professor, quais são os requisitos da usucapião especial rural? Posse pública ininterrupta, sem oposição. Ad usucapione, com ânimos domini. Status negativo de outro domínio. Aqui, o usucapiente não pode ser proprietário de outro bem. Na extraordinária ele pode, tá? Não tem problema. Na ordinária também. Aqui não. Área rural não superior a 50 hectares. Trabalho produtivo e moradia. Somente pessoa física pode. Prazo, 5 anos. De uma forma bem semelhante, é a usucapião especial urbana, que também tem previsão na Constituição, artigo 183. E no Código Civil, 1240. O que o texto da lei nos diz? Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, primeiro requisito, 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-o para moradia, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Muita semelhança, inclusive no prazo, 5 anos. A diferença é o quê? Que lá na rural, o imóvel não poderia ser superior a 50 hectares. E eu tinha que morar e exercer trabalho produtivo. Na área urbana não fala em hectares, né? O imóvel não pode ser superior a 250 metros. E servir de moradia, para mim ou para minha família. Os outros requisitos são mantidos. Alguns detalhes da usucapião especial urbana que a gente destaca da lei. Veja lá. Parágrafo 1º do artigo 1240. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independente do estado civil. Eu moro com a minha esposa. Nós dois vamos usucapiar. E vai ser estabelecido um condomínio. Parágrafo 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Olha que fonte de renda interessante, né? Invado um terreno menor do que 250 metros, espero dar 5 anos. 5 anos, deu? Beleza. Agora eu vou lá, providencio o que é necessário para regularizar a aquisição dessa propriedade pela usucapião especial urbana. Beleza. Vendo, ganho uma nota, invado outro. Vou usucapiar, regularizar, vendo, invado outro. Esse direito aqui não será concedido à mesma pessoa mais de uma vez. Não será.
Artigo 183 da Constituição Federal. Mesmo sentido, mesmo texto. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de um outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º do artigo 183 da Constituição, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independente do estado civil. Está igualzinho no Código. Parágrafo 2º, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Também está lá no Código. Parágrafo 3º, imóvel público não pode ser usucapido. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Em resumo, requisitos da usucapião especial urbana: posse pública, ininterrupta, sem oposição, ad usucapione. Status negativo de outro domínio: não posso ser proprietário de outro bem imóvel. Área urbana não superior a 250 metros. Utilização para fins de residência. Legitimidade: só pessoa física. Prazo: 5 anos. Beleza? O Código é de 2002. E o Código de 2002 nos trouxe 4 espécies. O professor, o senhor não disse que eram 5? Beleza. O Código de 2002 nos trouxe 4 espécies. E em 2011 foi incluído o artigo 1240-A no Código Civil, criando uma nova espécie de usucapião especial, pró-família. De certa forma, novidade, né? Porque de 2011. Usucapião especial pró-família. Por que você vai guardar essa espécie de usucapião, né, na sua mente? Pelo seguinte: você já imaginou uma usucapião de 2 anos? 2 anos. É pouco, né? Pois é. E é pouco mesmo, porque quando a gente fala de usucapião de bem móvel, usucapião de bem móvel, a usucapião extraordinária é de 5 anos, a usucapião ordinária é de 3. Pois existe uma espécie de usucapião de bem imóvel cujo prazo é de 2 anos. Menor prazo da lei. É a usucapião pró-família, ou usucapião especial familiar. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente, por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel de até 250 metros quadrados, cuja propriedade, detalhe importante, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheira. Então, estende-se à união estável também. Que abandonou o lar. Por que é pró-família? Porque ela decorre de abandono de lar. Utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral. Domínio integral. Desde que não seja proprietário de outro imóvel. Não seja proprietário de outro imóvel. Pessoal, essa espécie, quando cai em concurso, ela derruba muita gente. Por quê? Porque aqui tem muito requisito. A usucapião extraordinária é facinha de lembrar. A ordinária também, porque você só inclui justo o título. Tá? A especial rural não é tão difícil de lembrar. Eu tenho que lembrar que o imóvel não pode ser superior a 50 hectares, que ali eu tenho que residir, exercer trabalho produtivo, que eu não posso ter outra propriedade urbana ou rural. Beleza. A especial urbana também não é tão difícil. Menor do que 250 metros, moradia, não posso ser proprietário de outro imóvel. Agora, essa aqui tem muito requisito.
E aí você percebe a lógica do legislador? Quanto menos requisito, maior o prazo. Quanto menos requisito, maior o prazo. Ah, uso capião que menos tem requisito, prazo 15 anos. Aí vai colocando requisito, vai caindo. Então, essa uso capião é de 2 anos, mas são muitos os requisitos para configurar. Primeiro deles, o imóvel não pode ser superior a 250 metros, não pode ser maior do que 250 metros. Primeiro requisito. Segundo, a propriedade deste imóvel já é do usucapiente. Peraí, professor, como assim? O usucapiente já é proprietário? Sim, sim. É isso mesmo. Então, por que ele quer usucapião? Para pegar a outra parte dele. O segundo requisito é que este imóvel, que não é maior do que 250 metros, tem que ser um imóvel pertencente ao casal. Marido e mulher, companheiro e companheira. Ou marido e marido, mulher e mulher. Porque é óbvio que também se aplica a relação afetiva, né? É evidente. Esse imóvel pertence aos dois, a ambos os cônjuges, a ambos os companheiros. Tanto que, se eles divorciassem, ele seria partilhado, 50-50. Um deles abandonou o lar. O que aquele que ficou sozinho vai tentar, por meio da usucapião? Adquirir a propriedade da outra metade. Eu já sou dono da metade, vou adquirir a outra metade. Eu falo com os meus alunos na faculdade. Aqui é questão de você saber instruir o seu cliente, né? Chega lá, a mulher desesperada no escritório, porque meu marido foi embora, me abandonou, eu quero acabar com a vida dele, vou tirar tudo que ele tem. Tal. Ele te abandonou? Quantos imóveis vocês têm? Um? Esse imóvel também é da senhora? É. Divide com ele, né? O imóvel é nosso, doutor, porque a gente comprou durante o casamento. Então metade é meu. Isso aí, beleza. E ele abandonou, né? Então vamos fazer o seguinte, a senhora fica quieta. A senhora fica quieta. Não fica provocando em Facebook, Instagram. Fica quieta. E deixa quietinho por 2 anos. Porque hoje, metade do imóvel é seu. O seu ex-marido abandonou o lar. Se não acontecer nada durante esses 2 anos, se um processo de divórcio não for distribuído nesses 2 anos, a gente vai pegar a outra metade. E esse imóvel não vai ser partilhado, vai ser tudo da senhora. Mas é importante notar, o imóvel era dos dois. Propriedade que dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar. E o imóvel é utilizado como moradia. Adquirir-lhe-á o domínio integral. Já sou dono da metade, vou me tornar proprietário integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel. Né? A única propriedade que você tem é essa aqui, e metade. Metade. Você quer outra metade. Se você tiver um outro bem, aí rodou, não funciona mais. Tá? Então, em resumo, quais são os requisitos da usucapião especial pró-família? Veja aqui na tela. Usucapião especial pró-família. Usucapião especial familiar. Propriedade dividida com o ex-cônjuge. Então, aqui eu tenho um condomínio. A posse pública, ininterrupta, sem oposição, exclusiva. Status negativo de outro domínio, não posso ser proprietário de um outro imóvel. Imóvel de área urbana, não superior a 250 metros, utilizado para fins de residência, prazo 2 anos. Prazo 2 anos, e aí PEI, usucapio. Belezinha? Ótimo. Últimas regrinhas aqui da usucapião para a gente terminar a nossa aula sobre aquisição originária da propriedade imóvel por via da usucapião. Tá? Vimos todas as espécies. Vimos o que é, vimos as 5 espécies de usucapião: extraordinária, abreviada; ordinária, abreviada; especial urbana, especial rural, especial pró-família, todas as espécies. Só que existem algumas últimas regras aqui no Código e que a gente precisa ter a devida atenção. Artigo 1241,
poderá o possuidor requerer ao juízo seja declarada, adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel. Lembra, a sentença da usucapião é declaratória. Por quê? Porque eu adquiro no tempo. Então, agora que eu já sei que eu já preenchi todos os requisitos, o que eu posso fazer é pedir ao juiz para declarar aquilo que já é meu. Parágrafo único. A declaração obtida na forma desse artigo, por meio de sentença, constituirá título hábil para o registro no cartório e registro de imóveis. Eu sou dono desde o momento em que eu atingi o tempo. Mas está tudo irregular, né? Então, agora eu vou ajuizar uma ação pedindo para o juiz declarar isso que já é meu, esse direito que eu já tenho, e pegar essa sentença, levar lá no cartório de registro e colocar no meu nome. Beleza? Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescer sua posse à dos antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e boa-fé. O que o legislador está falando aqui no 1243? Um instituto chamado accessio possessionis. Lá no estudo da posse, nós fizemos menção a essa tal de accessio possessionis. Imagina que o meu pai, ele estava há 9 anos exercendo posse de um imóvel com justo título e boa-fé. Morreu. Puxa vida, cara, estava quase, né? Igual lá na Rede Globo, né? Hoje sim, hoje não. Morreu faltando 5 meses. Poxa vida. Agora eu vou ter que começar a contagem de novo. Não. Para fins de usucapião, é possível somar a posse minha, que eu adquiri por sucessão causa-mortes, com a que o meu pai exercia. Então, eu aproveito o tempo dele na contagem. Está faltando 5 meses? Então, é 5 meses de posse que eu vou exercer agora para poder ter direito a usucapião. Accessio possessionis. Eu vou somar as posses. 1244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem, interrompem a prescrição, as quais também se aplicam a usucapião. Você se lembra que eu disse que usucapião é uma espécie de prescrição aquisitiva? Lembra? Ok, né? Ótimo. Tanto é prescrição que as regras sobre prescrição se aplicam a usucapião. Quando a gente estuda prescrição lá no direito parte geral, direito civil parte geral, a gente identifica algumas causas impeditivas, algumas causas suspensivas. Correto? Perfeito. As causas suspensivas do prazo prescricional também suspendem o prazo de usucapião. A gente aprende, por exemplo, que não corre prescrição contra o incapaz do artigo 3º. O incapaz do artigo 3º é o absolutamente incapaz, né? Menor de 16 anos. Belezinha? Não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, pois não corre prazo de usucapião contra o absolutamente incapaz. Aí cai lá na sua prova o seguinte, né, que você estava exercendo posse mansa, pacífica, duradoura, contínua, sem justo título e boa-fé, e sem utilizar como moradia. Opa, professor, já entendi, é usucapião extraordinária, né? É isso aí, usucapião extraordinária, 15 anos. E aí você exerceu posse por 5 anos. Na hora que chegou no 5º ano, o proprietário daquele imóvel morreu. Morreu e deixou um filhinho de 6 anos, seu único herdeiro. A propriedade ela é transmitida causa-mortes, né? Então, no momento em que o dono do imóvel morreu, a propriedade foi transmitida para aquela criança, que tem 6 anos. Professor, melhora um pouquinho aí. Veja bem, você estava há 5 anos no imóvel, exercendo posse, contando o tempo para usucapião. Por 5 anos, falta 10, falta 10. Aí o proprietário morre.
e torna-se proprietário agora uma criança de 6 anos, contra absolutamente incapaz, não corre prazo de prescrição e também não corre prazo de uso capião. Então, sabe o que vai acontecer agora? Suspende. Para de contar. Para de contar. Aí cai na sua prova o seguinte: qual que será o prazo total necessário para que o possuidor adquira a propriedade do bem imóvel por uso capião? Simples. Contou 5? Beleza, a criança tem 6, né? Até 16 anos, não conta mais. Então, mais 10. Ela tem 6, mais 10. Então, você já tinha 15, mais 10 anos passará sem contar para fins de uso capião. Beleza. Então, 15 anos. Show de bola. Criança completou 16, agora volta a contar de onde parou. Conta o resto. Você tinha 5, né? Faltava 10. Então, agora, mais 10. Aí, veja só, você exerceu 5 anos, suspendeu o prazo por 10, então 15, voltou a contar, de onde parou, mais 10. Você vai ter que exercer 25 anos de posse para usucapiar aquele bem. Por quê? Porque as regras da suspensão da prescrição também se aplicam ao usucapião. E não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Ok? Perfeito. Encerramos aqui mais um bloco das nossas aulas de Direito Civil. Hoje tratamos sobre uso capião como forma originária de aquisição da propriedade imóvel. Vamos seguir as nossas aulas para tratar sobre as outras espécies de aquisição da propriedade, encerrando assim o estudo do direito das coisas. Grande abraço. Fiquem todos com Deus e até mais. Clique like.